Boa tarde, meus amigos. Hoje vou lhes falar sobre um filósofo muito querido meu, que é o Heráclito. Heráclito é o filósofo do movimento. O Heráclito viveu no século 6, 5 a.C. e ele tinha um temperamento austero, muito reservado, e ele era conhecido como o filósofo obscuro. Imaginem se não fosse obscuro. Ele concebia a realidade do mundo, tudo que nós vivemos, a própria natureza, como em perpétuo movimento, em constante e permanente transformação. Afirmava ele, Heráclito de Éfeso, que não havia distinção entre o material e o imaterial, entre o concreto e o inconcreto, entre o sensível e o insensível, aquilo tudo que nós não nos apercebemos pelos sentidos. Ele concebia o devir, o vir a ser, como uma passagem de um ponto para o outro e do outro para o um, sem que nós nos apercebêssemos, muitas vezes, dessas mudanças que eram muito sutis, muito sutis. Sua escola de pensamento era conhecida como mobilista. Por que mobilista? Mobilista porque ele cria e afirmava e ensinava que tudo se transformava, tudo era mutante, em constante movimento. Essas mudanças todas, ele atribuía, ele afirmava, ele nos ensinava que devia-se pela luta dos contrários, o bem contra o mal, o feio contra o bonito, alegria contra a tristeza, e disso tudo, nós podemos afirmar que ele foi um dos iniciadores da dialética, que mais tarde, bem mais tarde, o Hegel veio a dizer, olha, isso de constante transformação, das lutas supervenientes entre o bem e o mal, entre o belo e o feio, entre o magro e o gordo, isso é a tese, a antítese e, por fim, a síntese que daí sobrevém. Isso tudo, dizia ele, se devia a uma grande mãe, a guerra, a luta. Por quê? Ele dizia que a guerra é a rainha de todas as coisas, é a causa de todas as transformações que o mundo conhece. Daí, ele dizia mais ainda, que ninguém se banha duas vezes nas águas do mesmo rio. E isso é a afirmativa que é mais conhecida e atribuída a Heráclito. Heráclito dizia mais, ele dizia que tudo, além de ser movimento, estava em constante, nos levando a uma constante elevação de natureza moral. Daqui a pouco a gente vai ver bem isso. Agora, me permitam uma observação. Se nós pensarmos bem, somos o resultado, desde o nosso nascimento, de um espermatozoide que se sobressaiu aos outros. Isso é movimento. Somos resultado de um espermatozoide que alcançou o óvulo primeiro, movimentando-se. Uma outra coisa que me ocorreu agora foi que quando eu era criança, bem criança, 4, 5 anos, eu frequentava o grupo escolar Paula Soares, lá em Porto Alegre. E, por uma razão qualquer, as crianças que tinham os livros de leitura sentavam à frente na classe. E eu, por qualquer motivo, sei lá por quê, por qual motivo, eu não tinha o livro. E fiquei uns dias sem levar o livro. E que fez a professora, do alto da sua sabedoria, me colocou no fundo da classe. Tá bom. E eu ficava lá de cima, que a classe era inclinada, eu ficava lá de cima ouvindo as crianças que tinham os livros falando a leitura, fazendo a leitura que a professora ensinava. Até que um dia eu apareci com um livro na escola. A professora imediatamente me colocou
no Éden, me colocou no paraíso novamente, junto com as outras crianças. Só que eu já sabia ler e escrever melhor que todas elas. Daí talvez o meu gosto pela leitura, pelo aprendizado das coisas até hoje. Bendita injustiça que essa professora, essa caridosíssima alma, fez comigo. E daí eu me apercebi, desde aquele momento, da grande injustiça que o mundo pode fazer com uma pessoa. Então, essa injustiça praticada por ela, foi um movimento que me tornou o que talvez eu seja hoje, um estudioso, um autodidata, que eu me aprofundo muito nas coisas que eu vou fazer. Além do que, o Heráclito afirmava que esse constante vir a ser tira o mundo dessa estabilidade, dessa tranquilidade, porque ele afirmava, tranquilidade e estabilidade é característica dos mortos, e nós estamos vivos. Então essa percepção de movimento, de opiniões, a gente chama de sensível, de alcançar o conhecimento pelo sensível. Ao passo que ele dizia que através desse movimento constante, nós chegaríamos ao logos, que é a razão. Logos, razão. É o pensamento em movimento que nos abre o princípio de todas as coisas. E dessa forma, a fluidez existencial de Heráclito é ascensional. Ela vai num crescendo. Por que ela vai num crescendo? Ela vai num crescendo porque essa natureza ascensional chama-se virtude. E a virtude é tudo aquilo que satisfaz a nossa alma em busca do bem maior, em busca da sabedoria, em busca do amor. Enfim, vivamos o movimento, vivamos a vida. A vida é o amor em movimento. E esse amor em movimento nos leva à purificação da nossa alma. Agradeço a gentileza de todos que quiserem dar um like aí na nossa vibe, para que possamos continuar lhes apresentando outros assuntos que, no meu julgar, são importantes. Até uma próxima vez. Não esqueçam, por favor, gente, deem um like aí. Um abraço, até outra.